irmãs e meus irmãos, mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha com Leão. A gente está nesse projeto de falar aí dos evangelhos e hoje a gente está em Mateus capítulo 5 e vamos trabalhar Mateus capítulo 5 a partir do versículo 1. Se der tempo, a gente vai até o versículo 16, tá bom? Então, deixa eu parar aqui e no final a gente cumprimenta todo mundo. Ó, vamos falar dele, tá bom? Vamos falar desse Jesus aqui que se aproxima da gente, né? Esse aqui tá bem mais próximo da nossa realidade, né? Então, vamos lá. Mateus capítulo 5, então, e eu quero continuar naquele gancho que eu tenho falado para você, que isso toca muito no meu coração, né? Esse Deus que quer nos aproximar todo o tempo, né? Esse Deus que, além de ter se aproximado de nós, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo se fez homem, se fez ser humano, porque eu sou ser humano, porque você é ser humano, né? Então ele se aproximou da gente na máxima potência, né? Então ele veio, Hebreus capítulo 4 lá, versículo 15 vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote porque ele encarnou, né? Ele sabe nos auxiliar nas nossas fraquezas, porque ele conhece isso, né? Ele entrou nessa carne humana, sendo Deus. Aí a gente tem um monte de texto, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Ele se esvaziou, né, da sua glória para entrar numa limitação de carne humana, né? E ele era 100% Deus e 100% homem. Então, esse Deus que se aproxima da gente, na pessoa de Jesus Cristo, mas esse Deus que, a partir do Espírito Santo, faz com que a gente se aproxime dele na leitura dessa palavra. Então, mais uma vez aqui, Mateus capítulo 5, versículo 1, a gente tem isso. Porque diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, não é? Quem é que subiu ao monte, gente? Moisés. Então, por 3 vezes, né, Jesus subiu ao monte, recebeu o ensinamento de Deus e desceu, né, para dar o ensinamento. Então, quando a gente tem aqui mais uma vez, o Espírito Santo querendo atrair os judeus na leitura desse texto, né? Esse amor de Deus para atrair o leitor. Assim como hoje, né? Você às vezes está lendo o texto bíblico e você diz assim: caramba, falou comigo! Isso aí é o Espírito Santo de Deus atraindo você, tá? Para a leitura dessa palavra. Então, Jesus sobe ao monte. E aí vou deixar isso na descrição do vídeo. E quando a gente chegar lá em Lucas, aí eu vou falar de novo sobre isso. Em Lucas capítulo 6, tá? Depois dessa live você leia. Versículo 17, tá? Diz que Jesus desceu do monte. No versículo 12 de Lucas 6, ele subiu para orar. No versículo 17, diz lá em Lucas, que ele desceu do monte, parou num lugar plano e ali ele começou a ensinar. Porque lá em Lucas, o texto de Lucas foi escrito para os gregos. Então não faz sentido Jesus em cima do monte, tá? Faz sentido esse mestre grego que está num lugar plano e que vai falar de pé. Não diz lá também que ele se assentou, tá bom? Lá em Lucas capítulo 6, versículo 17, aí no versículo 20 começa lá as bem-aventuranças. Só que aqui em Mateus capítulo 5, como esse Jesus é o novo Moisés,
Então, Jesus subiu ao monte e ainda tem mais. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. O mestre judeu, o rabi, né, ou rabino, ele só dá aula sentado, tá? O mestre grego não dá aula sentado. Ele dá aula de pé, com a mão elevada. E o mestre judeu não. Ele dá aula sentado e os seus discípulos se aproximam para poder ali eles começarem aquele momento de ensinamento. Então Jesus aqui é um rabino, é um mestre judeu, além de ele estar representando o Moisés aqui. Então tudo isso é aproximação, tá bom? Verso 2. Então ele, Jesus, passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7 é uma aula. Você fala assim, é sermão, né? Sermão, às vezes, na tua cabeça, pode servir como se fosse uma pregação. Mas isso aqui é uma aula. Jesus passou a ensiná-los dizendo. Então, Jesus agora vai ensinar. É ensinamento. E eu gosto de falar uma coisa. Aqui, você tem palavra saída direto da boca de Jesus. Não tem narrador. Tá bom? Eu preguei isso lá na terça-feira, né? O narrador é o versículo 1 e o versículo 2. Do versículo 3 em diante é boca de Jesus, é Jesus falando. E aí vai o capítulo 5 todo, o 6 todo, o 7 todo. Quando chega no capítulo 7, versículo 28, aí o narrador fala de novo, no versículo 28 e 29. Aí, tá? Então ele não Jesus está falando, e o narrador só volta no versículo 28 e 29 do capítulo 7. Então, você quer saber palavra de Jesus? Abre aqui hoje, depois dessa live, tá? Continua aí aberto, segundo a sua disponibilidade. Hoje é sexta, tá? Você tem sexta, sábado, domingo. Você pode ler Mateus 5 todo hoje, o 6 todo amanhã e o 7 todo domingo, tá bom? Porque sextou, né? Deixa eu beber água. Bom, Jesus vai abrir a boca. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 3, com a palavra bem-aventurado, ou na sua Bíblia pode estar bem-aventurados, na tua Bíblia pode estar abençoados, ou na tua Bíblia pode estar felizes. E aí eu vou gastar um tempinho com isso daí. Você que já sabe, né? Você que já é estudante da Bíblia, já sabe. A palavrinha que está aí no original grego, é a palavra Makarios, tá? Ou Makarios, tá bom? No singular. Como aí tá no plural, a palavra é Makarioi, tá bom? Porque o singular aí é os e o plural aí é oi. Então, como tá tudo no plural, então é Makarioi. Deixa eu beber mais água, gente, um golão aqui de uma vez só. Desculpa, porque tá muito quente hoje e vamos de água. Eu já bebi aqueles 600 ml e pelo jeito vai mais 1 litro aqui agora na live. Vambora, beba água. Ontem eu assisti um videozinho no WhatsApp que a Fátima, minha prima, me mandou. Beijo. Um médico falando que inclusive a hidratação, beber muita água, e ele fala 3 litros, ele fala 2 litros durante o dia e mais 1 litro à noite, ele fala. Um corpo bem hidratado, inclusive, tá? É
um corpo que está protegido contra a Covid. Ele falou isso, tá? Porque quanto mais você se hidrata, mais a sua imunidade vai lá para cima, tá? Então ele falou isso, corpo bem hidratado e fisioterapia respiratória, né? Que é o pulmão, é aquilo, né? De puxa, 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 tá? Vai aí no Google e vê fisioterapia respiratória, exercícios respiratórios, né? Tem uma médica também colocando esse vídeo aí de fisioterapia respiratória. Então, puxar, puxar, prender, soltar, aí fazer puxar, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e vambora. Vamos combater esse negócio aí com saúde. Bom, vamos pro Macários então. Essa palavrinha, então, bem-aventurados, Macarioi ou Macários, ela tem alguns significados que são muito importantes para a gente entender que bem-aventuranças são essas aí, tá? Então eu vou ler algumas coisas e vou falar algumas coisas. Bom, primeira coisa importante da gente entender é que o Sermão do Monte, que começa com essas bem-aventuranças, isso aí é uma caminhada, tá? Isso aí é um crescendo. Então, você vai caminhando cada vez mais. E a entrada dessa caminhada, tá? É você ser pobre de espírito, tá bom? O que é ser pobre de espírito nesse contexto aqui? Primeira coisa, pensa no pobre lá do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. Puxa para o judeu. Ele entendeu que pobre é esse. Então, é aquele que em tudo depende de outrem. Então, o pobre de espírito é aquele que se reconhece totalmente dependente no espírito, né? Totalmente dependente de Deus. Aí sim, dele é o reino dos céus. Então, a entrada para o reino dos céus, eu preciso tirar de mim todo orgulho, toda a autossuficiência. Eu sou pobre, mas eu consigo, né? Não. Eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus que realizou na minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, isso é ser pobre de espírito. Reconhecer-se em tudo dependente de Deus, tá? Então essa é a entrada. E eu gosto de falar o seguinte, a entrada para os grupos anônimos, tá? AA, né, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Todos esses grupos anônimos têm essa mesma dimensão, tá? Porque esses grupos anônimos, na verdade, muitas coisas que tem na literatura dos grupos anônimos são retiradas do texto bíblico, tá? Então, o alcoólico que entra para o alcoólico anônimo, por que ele entrou? Porque ele reconhece que ele é alcoólico. Ele reconhece que ele precisa daquilo. Ele precisa de tratamento, ele precisa se cuidar. Então ele entra porque ele reconhece. Agora, o que não é... Não preciso não, eu só bebo socialmente. Preciso não, tá? Então... Só que ele bebe socialmente, mas ele não se controla quando bebe socialmente. Então tem algum problema ali, né? Porque toda adicção, né? A gente chama de adicção, não chama de vício, né? Toda adicção é algo para que eu esqueça o meu sofrimento. Então, se a pessoa faz qualquer coisa para esquecer o sofrimento e não para tratá-lo, tem problema ali. De repente você enche a cara de Coca-Cola para esquecer. Ou você enche a cara de chocolate. Já ouviu essa expressão? Ah, fulano é chocólatra. Já pensou nessa expressão? Então come com chocolate para
Ah, eu como chocolate para esquecer minha ansiedade. Eu como chocolate quando eu tô ansiosa. Então tem problema aí, né? Bom, vamos passar. De repente tem alguém que tá ouvindo essa live e que precisava ouvir isso. Bom, então aqui, no caso do pobre de espírito, é aquele que em tudo depende de Deus e reconhece que ele é dependente. Reconhece que ele precisa ser centrado. Bom, então Mateus 5,3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos voltar para a expressão bem-aventurados. Makarioi ou Maharioi. Então deixa eu ler algumas coisas. Primeira coisa, aqui na Bíblia, na King James, diz o seguinte, que essa expressão Maharios ou Maharioi, no singular ou no plural, acontece 30 vezes nos evangelhos, tá? O termo hebraico seria Eshrei, tá? E é o termo que está por trás do uso de Macarios no Novo Testamento. Ele diz o seguinte, pera aí, deixa eu pegar aqui uma coisa importante. A Bíblia King James, lá de 1611, a original, né, lá no inglês, traduz o real sentido da palavra Makarios, abençoado, e secundariamente a glorificação prestada a Deus por seu povo. No último sentido, Makarios é basicamente sinônimo de louvor. Eu vou entrar aí daqui a pouco. Quando uma pessoa é abençoada por Deus, ela é aprovada por Deus. E para ser aprovado, precisa ser provado. Para ser aprovado, precisa passar por experiências. E é isso que vai falar. As bem-aventuranças estão falando de experiências. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, tá? Você vai ter a experiência de chorar. Você vai ter a experiência até você ficar manso. O que faz a gente ficar manso? Você tem experiência com situações de paciência. Você vai ter experiência de ter fome e sede de justiça. Então você vai ver injustiça acontecendo. E aí você vai ter fome e sede de justiça. Você vai ter experiência de ser misericordioso, de exercer misericórdia. Você vai tendo cada vez mais experiência a ponto do teu coração ficar limpo. Ou seja, você não ter nada contra ninguém, você ficar tranquilo. Você vai ter experiência para você ser pacificador. E você vai ter a experiência, Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12, de lidar com a perseguição e se alegrar por causa disso. Perseguição não vai te entristecer. A perseguição vai te alegrar. Você vai se sentir digno de ser perseguido, assim como Jesus foi. Então, a bem-aventurança está falando de experiência, tá? De aprovação, de provas, experiências para você ser aprovado igual colégio, tá? Bom, ele diz ainda assim, o oposto de Maharios é o uai, que é o nosso ai. Ai daqueles, ai daqueles, ai de vós, ai de vós. E quem vai fazer isso aí? Quando você tiver aí um tempinho, vai lá no Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Lucas vai colocar algumas bem-aventuranças e depois vai colocar alguns ais. Ou seja, bem-aventurados os pobres, ai de vós ricos. O Lucas vai fazer isso. Por quê? O Lucas é grego, o autor do Evangelho de Lucas é grego, e ele vai fazer essa relação entre a oposição de Maharios com ai, tá? Que no grego é uai, e não é o uai do mineiro não, tá? Bom, qual é a situação do ai? A situação da pessoa reprovada por Deus e, consequentemente, objeto de juízo.
E diz o seguinte, o Macários antecipa uma plena e ininterrupta prosperidade no reino futuro. Ou seja, esse momento que você e eu estamos vivendo, e se a gente se reconhece, né, totalmente dependente de Deus, a gente já entrou no Macários, tá? A gente já entrou na bem-aventurança. Essa é uma das coisas. Outra coisa legal que eu aprendi com a minha professora de grego, a Dulce, né, que é da Igreja Batista, a gente conversando sobre o Macários, né? E aí, se você pode, você vai abrir a sua Bíblia, se você tem mobilidade, senão você só escuta, tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, e aí você vai entender o que é o Macários na cultura grega. Romanos capítulo 8, Solange, se você quiser colocar aí, versículo 35 ao versículo 39. Romanos capítulo 8, Paulo está falando das coisas que a gente vence. E esse é o sentido do Macários na cultura grega, no grego clássico, tá? E certamente o pessoal ali do Novo Testamento conhece um pouco disso aí, tá? Bom, Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Obrigada aí. Então, na cultura grega, essa expressão Macários era escrita na lápide de algumas pessoas. Você tem o túmulo, né? E aquela aqui você tem a lápide. Ou seja, esse aí foi um Macários. Ou seja, esse aí venceu todas as coisas e vai colher isso no mundo vindouro. Tá bom? Pois é. Lembrando que o reino dos céus é eterno. E essa eternidade já começou aqui. Portanto, ela já começou aqui e ela nos espera no mundo vindouro, tá? E aí, na cultura grega, é isso. Macários é essa pessoa que teve todas essas experiências e venceu as experiências. E o que diz Romanos capítulo 8? Foi muito bonito hoje de manhã, quando eu estava estudando, eu nunca tinha feito essa relação. E veio na minha mente, eu falei, vou falar isso na live. O que diz Romanos capítulo 8? Paulo vai dizer, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem as experiências agora. Será tribulação, angústia? Vai pensando na sua vida. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Nudez no sentido de você não ter mesmo com que se cobrir, tá? Perigo ou espada. Se você passou por uma ou algumas dessas situações, Paulo está dizendo, isso vai nos separar do amor de Cristo? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, por amor de Deus, por amor de Cristo, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, tá? Por amor de ti, o que vai dizer o Mateus lá, capítulo 5, verso 10 ao 12? A gente passa perseguições, né? E aqui está dizendo, por amor de ti, a gente é entregue à morte continuamente. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por meio daquele que nos amou, que é Deus. E esse amor vem refletido em Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em quê, gente?
Na tribulação, volta no verso 35. Na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Então, nós somos mais que vencedores porque nós vencemos essas coisas, assim como aquela lápide lá do Macários. Nós vencemos essas coisas e o vencer essas coisas faz de nós vencedores de nós mesmos. Eu venci a mim mesma. Eu que antes não tinha paciência, eu venci e agora eu posso ser manso. Eu que não era misericordiosa, eu venci a mim mesma e agora eu aprendi e eu sou misericordiosa. Então eu alcanço misericórdia. Tá entendendo? É essa dinâmica aqui. Mas eu quero continuar lendo, porque Paulo vai dizer: eu estou bem certo. Qual é a primeira expressão que ele fala? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira foi nem a morte. Então, isso remete ao Macários da cultura grega. Está escrito lá na lápide, lá no túmulo. Esse aí, agora, é mais do que vencedor. Porque lá no mundo vindouro, ele passou por todas as experiências dessa vida e agora ele é mais do que vencedor. Só que a proposta de Deus, de Jesus, nas palavras de Paulo, é que a gente já é mais que vencedor nesta vida, porque esta vida já é a vida eterna. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e eu declarei que Jesus Cristo é Salvador e Senhor da minha vida, a minha vida agora é nova, a minha vida agora é eterna. E eu já posso desfrutar a experiência de viver tribulação, angústia, nudez, perigo, fome, espada, vencer cada uma dessas, vencer a mim mesma, a ponto de nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes de presentes do porvir, nada me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, meu Senhor, tá? Deu para entender isso? Então, tenta fazer essa relação aí também na tua cabeça, dessas bem-aventuranças com lá Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39, tá bom? Então, dito isso, por isso que eu falei que dá para ir até lá o versículo 16 e vai dar, porque aí, dito isso, fica bem fácil a gente entender cada uma dessas bem-aventuranças, tá? São as situações. Alguém está dizendo aí, continua. Não. O que aconteceu? Vocês não estão me ouvindo? É isso? Alguém está dizendo que está mudo. Não, tem gente que está me ouvindo, gente. Porque se pessoas estão falando aí, é porque está me ouvindo, tá? Vamos lá. Então, Mateus capítulo 5. Então, vamos embora agora, tá? Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4. Bem-aventurados aqueles que choram. Obrigada, estão ouvindo. Então, deve ser um probleminha aí no celular ou no computador. Obrigada, vamos lá. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, eu tenho a experiência do chorar. E aí, eu sou bem-aventurada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque eu aprendi que eu preciso chorar, eu preciso ter a experiência, e nessa experiência eu sou consolada.
Isso vai fazendo com que eu seja mais do que vencedora na experiência do chorar. Eu sei que eu vou passar por essas situações, mas eu vou vencê-las. E eu me venço também, tá? E aí na próxima situação é a questão da preocupação, né? Se eu era uma pessoa muito preocupada, eu vou tendo cada vez mais experiências, eu vou aprendendo a entregar, eu vou aprendendo a falar com Deus. Senhor, não vou me preocupar mais não. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me ajuda. Já está me ajudando nessa situação. Tá bom? Então, ó, bem-aventurados os mansos, verso 5. Porque herdarão a terra. Eu aprendi a ser manso, eu aprendi a ter mansidão, tá? Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então eu vou vendo a situação de injustiça e eu vou movendo a minha vida de maneira que eu consiga trazer um pouco também de justiça para quem está em volta, para uma situação que eu estou vendo, né? E aí eu vou falando, né? E falando de justiça, né? De ajudar quem eu estou vendo em volta, hoje é aniversário do Douglas, né? Douglas Vignoli. Então você que conhece aí vai colocando parabéns para ele, né? É uma pessoa maravilhosa. Aí o filho da Doris e do Laerte, né? Laerte também fez aniversário esses dias. O irmão da Daina e da... Ai, Jesus. Me ajuda, Senhor. Esqueci o nome. E da Danúbia, né? Então, vai colocando parabéns aí para ele, tá bom? Só um parênteses, porque é alguém que trabalha na ação social, né? Lá da igreja. E assim, é maravilhoso, né? Ver isso, tá bom? E é o pai do Gabriel e do Miguel e o marido da Dani. Vamos lá. Então bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, como eu vou desenvolvendo misericórdia em mim? Com situações pelas quais eu vou passar, né? Eu vou experienciar, eu vou ter experiências que vão me tornar cada vez mais misericordiosa e não o contrário, tá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mesma coisa, eu vou passando por situações que vão me tornando cada vez mais limpa de coração. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque eu vou aprendendo a pacificar cada vez mais, né? E verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, olha que interessante. O verso 3 diz, porque deles é o reino dos céus. E o verso 10 diz, porque deles é o reino dos céus. O nome disso na literatura é inclusio, né? Inclusão. Ou seja, essa estrutura de bem-aventurança, tá? Que começou com aquele que reconhece que em tudo depende de Deus, fecha com aquele, né, que dependendo de Deus é perseguido por causa da justiça, né? Assim como o próprio Jesus foi, né? Assim como os seus seguidores foram no livro de Atos, né? Então, desses é o reino dos céus, tá? Ah, Alessandra, mas é só se deixar ter a experiência, tá? É só fazer isso. E aí ele fecha verso 11 com bem-aventurados, e aí Jesus se dirige àqueles que estão ali, são vocês, quando? Aí ele vai explicar a última bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Aí ele diz, alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, né? Aqui não. Pois assim perseguiram os profetas que viveram
antes de vocês. Então, isso aqui é um convite para uma caminhada. E eu quero mostrar para vocês uma coisa legal que tem na Bíblia Thompson, tá? Ó, é um estudo, eu não sei se eu já mostrei isso aqui em outra live. É um estudo chamado O Templo da Verdade, tá? Se você tem a Bíblia de Estudo Thompson, eu gosto muito dela, tá? Deixa eu abrir aqui que fica melhor para vocês virem. Olha só que legal. O que a gente tem aqui, ó? Um templo, não é isso? E o que ele vai fazer? As bem-aventuranças estão aqui, nessa primeira escadaria para chegar no templo. E ele vai colocando cada versículo, depois você tem as aberturas do templo e tal. Ele vai colocando na ordem, tá bom? Até você, aí aqui as aberturas, depois as partes do alto do templo, até fechar Mateus capítulo 7 lá, do verso 24 ao 27, que é aquele que está sobre a rocha e aquele que está sobre a areia, né? Ou seja, aquele que ouviu tudo e agora está firmado, ou aquele que ouviu tudo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, tá? Então esse templo da verdade aqui é muito legal, sabe? Vai mostrando exatamente essa caminhada. Então, primeiro, eu estou no primeiro degrau, Alessandra. Eu reconheço que em tudo eu dependo de Deus. Ótimo, maravilhoso. Você entrou. Você entrou. E agora é só continuar caminhando. É fácil? Não. Tem nada de fácil. Mas é gratificante? É. É o caminho de ser abençoado? É. É o caminho de ser feliz? É. Por quê? Porque a felicidade não vai depender das circunstâncias que estão à minha volta. A felicidade vai depender das, vamos chamar de pequenas, mas que na verdade são grandes, né? Pequenas vitórias que eu vou tendo sobre mim mesma, sobre as situações e sobre mim mesma. Aquela situação veio para eu chorar. Eu chorei, mas eu recebi consolo e eu me alegrei. Isso é uma vitória, né? Quando a próxima situação vier para que eu chore, tá? Eu já não vou chorar tanto, porque eu já tive a experiência de consolo. E como eu já tive a experiência de consolo, eu posso consolar quem precisa de consolo, porque eu fui consolada, tá? Então é desse jeito. Ou a situação vem para tirar a minha mansidão. Da primeira vez foi difícil, mas da segunda já é um pouco mais fácil, da terceira, e na 10ª, aí eu sei lá, na 20ª tal, eu já me tornei tão mansa que aquilo já não me perturba mais. E aí eu posso ajudar quem precisa de ajuda nesse sentido. Tá entendendo? É isso aí. É a vida da gente, é a caminhada da gente. Bom, agora eu quero ler para vocês um comentário aqui da Bíblia das Palavras-Chave, que não é minha, é do pastor Gessé. Beijo, pastor Gessé, que ainda tá comigo, eu vou comprar uma para mim. Quero ler para vocês porque ele vai pegar todas as bem-aventuranças. E aí a gente fecha com a luz com o sal da terra e a luz do mundo, tá bom? Ó, o termo original traduzido como bem-aventurados é a forma plural da palavra makarios, que significa, olha aqui, é mais um pouquinho de conhecimento. Significa estar plenamente satisfeito. No grego clássico, o vocábulo refere àquilo que eu falei, ao estado de bem-aventurança do homem no mundo vindouro. Por isso que é escrito na lápide, tá? Nas páginas do Novo Testamento, entretanto, é usado com respeito à alegria que resulta da salvação. Foi o que eu falei.
Quando eu me reconheço totalmente dependente de Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu me entrego a Ele. E agora a minha vida é dele. Ele é Senhor da minha vida. Ele é dono. Essa satisfação não é resultado de circunstâncias favoráveis da vida, mas da habitação do Espírito de Cristo na vida do indivíduo. Portanto, seria inapropriado verter Makarioi simplesmente como felizes, porque esse adjetivo está relacionado com circunstâncias favoráveis no português, tá? Então não pensa felizes como circunstâncias favoráveis. Pensa felizes como aquele que aprendeu a lidar com as situações e é feliz por isso. Romanos 8,37. Porque agora é mais do que vencedor. Venceu-se a si mesmo. E é feliz por causa disso. Tá? Desculpa. Vamos lá. Esse adjetivo está relacionado com circunstância. A bem-aventurança não é estática, não é parada. Tá bom? E diz assim, mas progressiva, como eu falei, o templo da verdade. Vai caminhando nos degraus até entrar no templo, cada porta. Bom, esse progresso depende do cumprimento das condições estabelecidas pelas bem-aventuranças. Ó, os pobres de espírito, que é a palavra ptorros, né, do grego, indica uma pessoa indefesa, impotente, é o que eu falei, não tem nada, em tudo depende de outro, em oposição a penes, que é a palavra de onde vem a nossa palavra penúria, tá? Que significa pobre, mas capaz de autodefender-se. Então, o pênis, ele é pobre, mas ele é capaz de se autodefender. O ptorros é pobre, mas não é capaz de se autodefender. E em tudo ele depende de outro, tá? O grego é... Gente, é muito legal. Ó, aqui... Tá. O primeiro passo em direção à bem-aventurança é a percepção do nosso próprio desamparo espiritual. É isso aí. Os que choram são os que lamentam os seus pecados e os dos outros. Ó, outra forma de entender. Então, quem chora é esse. Os mansos desejam ver-se como realmente são. Esse conceito que eles têm de si mesmos está evidenciado na submissão a Deus e a sua palavra, bem como nas suas atitudes com os outros. A expressão os que têm fome, tá? É melhor traduzida como os famintos. Isso indica uma satisfação constante e recorrente com a justiça de Deus. O alimento que se recebe quando estamos satisfeitos é gasto em uma nova fome que pede nova satisfação. Olha que legal. Os misericordiosos são caracterizados por uma atitude carinhosa por aqueles que estão em sofrimento. Eles assumem os sofrimentos dos outros e os tornam seus. Porque misericórdia é isso, né? É eu me aproximar do outro. A pureza de coração somente pode ser obtida por contínua purificação que os crentes vivenciam depois de cumpridas as condições prévias da bem-aventurança. Quanto mais pura uma pessoa se torna, mais claramente consegue ver a Deus. Um pacificador não é simplesmente alguém que tenta interromper as guerras ou as contendas entre as nações e as pessoas. É um crente que sentiu a paz de Deus e que traz essa paz aos seres humanos, seus companheiros. E fechando, sofrer perseguição por causa da justiça faz com que uma pessoa alcance o mais alto nível de satisfação que a bem-aventurança pode proporcionar. Esse estado de bem-aventurança começa no exato momento, como eu falei, em que a pessoa crê em Jesus Cristo para a salvação. Lá no versículo 3. Isso é demonstrado pelo fato de que as promessas a respeito do reino dos céus, nos versículos 3 e 10, estão no tempo presente do verbo, né? Bem-aventurado é aquele.
Embora uma pessoa possa desfrutar nessa vida os resultados da implementação dessas verdades e sua condição, a sua condição definitiva, de bem-aventurança acontecerá no céu, né? Na eternidade, tá? Lembrando que a eternidade começa aqui. Então, dito isso, vamos entender? Versículo 13. Vocês, Jesus vai dizer, são o sal da terra. A partir do momento que eu passei por todas essas experiências, agora eu sou alguém que influencio o que está à minha volta, tá? E ele diz, se o sal vier a ser sem gosto, insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, se eu passei, ou se eu estou passando, né, nesse crescimento, nesse subir de degraus, por essas experiências das bem-aventuranças, tá? Não tem como eu não influenciar o que está à minha volta. Não tem como. E se eu influencio o que está à minha volta, eu sou sal. Assim como o sal tempera, né? Muda o que está em o alimento. Gilda que sabe disso, né? Nessas comidas gostosas que ela faz e tal. Você que cozinha sabe disso, né? O tempero, né? Aquela comida com tempero, né? Mas agora eu tô colocando menos sal. Eu também tô. E aí eu abuso dos outros temperos, né? Uso e abuso. Açafrão, orégano, limão, salsinha, cebolinha, e manjericão, hortelã, e vai colocando, né? E a comida vai ficando gostosa, porque você está temperando. E não tem como não temperar a vida, né? Se eu não tiver passado por essas experiências. E não tem como eu não temperar tanto a minha vida como a dos outros que estão à minha volta, tendo passado por isso. A gente fica diferente. Não adianta, você não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa, tá? E aí vem uma coisa aqui que eu aprendi com o Rodrigo Silva, né? Que é arqueólogo e tal. Ele diz, Jesus diz, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E eu não sei se você sabe, né? Aprendi isso com o Rodrigo Silva. Naquela época, havia os sacrifícios, né? No templo. Na antiguidade, né? O judeu sabe disso, da cultura do sacrifício. E aí, quando havia aquele sangue derramado pelo animal, tá? Jogava-se sal, jogava-se água, né, para lavar, e jogava-se sal. Por quê? Porque sangue misturado com água fazia a pessoa escorregar. Então, jogava-se sal no chão, tá? Para que os homens que entrassem no templo pisassem. E aquilo fazia hoje o que a gente tem, o piso antiderrapante, tá? Então aquele sal, né, juntando ali, secava o sangue misturado com água e o piso ficava antiderrapante. Então, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. E os homens pisavam, e claro, eu não vou usar aquele sal que era pisado, tá? Então prestava para aquilo. Tá? Para ser pisado pelos homens. E o versículo 14, vocês são a luz do mundo. É a mesma figura do sal da terra, né? O sal faz com que o alimento fique diferente. A minha vida vai fazer com que a vida do outro fique diferente. As experiências pelas quais eu passei e agora eu vou compartilhar. Da mesma forma, a luz, ele vai dizer, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, porque a cidade no alto de um monte está toda iluminadinha, né? Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Quando eu, tá?
Ou quando a luz realmente faz sentido? Quando o lugar está todo escuro. Se o lugar está todo escuro, aquela luzinha de vela, né, ou de lamparina, ou aquela frestinha da janela, tá, ilumina tudo. Por exemplo, eu não sei você, mas vou dar uma outra dica, né, lá do Dr. Laí Ribeiro, que é a gente dormir no breu total. Isso é muito bom para a saúde, tá? Isso produz a melanina necessária, tá, durante a noite. Então, dormir no breu. E aí eu comprei aquele, né, blackout, né, que nada mais é do que isso, né? É o ficar tudo black, né? Tudo negro, tudo escuro. Então, tudo preto, né? Então, o que acontece ali? Quando eu abro o olho, eu não vejo nada. Aí o Laí Ribeiro diz, você sabe que você vai produzir bem a melanina, a melatonina, se você olhar para sua mão e você não vir a sua mão, tá? Então, mas se tiver uma frestinha da janela, e perto aqui da onde eu moro tem um poste, aquela luz entra. E aí eu vejo a minha mão. Aí eu tenho que ficar fazendo assim no blackout, né? Para poder ficar tudo realmente em trevas. Para que eu possa. E isso é necessário, tá? Então, a luz só aparece mesmo quando tá tudo escuro. E essa é a imagem. Vocês são luz do mundo. Se tá tudo em volta e não tá bom, você precisa fazer a diferença. É a questão do sal e a questão da luz. São a mesma figura de linguagem aí. É a mesma metáfora, tá? E aí ele diz: assim brilhe, verso 16, a vossa luz, a luz de vocês, diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem quem? O Pai de vocês que está nos céus. Só que isso só acontece depois de passar da experiência, né? Não coloca carroça na frente dos bois, tá? Vamos viver a experiência com Jesus. Vamos viver. E vai chegar um momento, né? Se é que já não chegou, né? Em que as pessoas nos veem como sal e nos veem como luz, né? Mas primeiro tem que passar pela experiência da bem-aventurança. Sabe aquela tinha uma música antiga, né? Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo, né? Alegre estou. Então, alegre estou não pelas circunstâncias, mas porque eu estou na caminhada com Cristo. Tá bom? Muito bem! Então, fomos Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 16. Antes de eu dar bom dia aí para todo mundo e cumprimentar aí o Douglas mais uma vez, eu quero dizer para vocês que Deus, Deus é um Deus que tem um cuidado muito legal com a gente, né? Um dia eu falei, e eu preciso contar essa experiência para você, que de repente vai te alegrar junto comigo nessa manhã, né? O Salmo 19, lá no versículo 10, diz que a palavra de Deus é mais doce que o mel e o destilar dos favos. E aí um dia eu falei lá na igreja, eu falei assim, gente, eu nunca comi favo de mel. E eu queria ter essa experiência, né? Então, eu tô 49 anos, vou fazer 50 anos. E ontem, tá aqui, ó, eu já botei no vidro, eu ganhei, gente, favo de mel. É isso aqui. E eu comi. E quando eu comi, eu abri o Salmo 19 e eu botei na minha Bíblia, tá? Lá no Salmo 19, eu escrevi lá, 25 de fevereiro de 2021. Esse versículo aconteceu na minha vida, né? Eu provei o que era favo de mel. Então era uma coisa que eu tinha vontade, né? E aí eu não vou fazer aqui, né? Porque eu peguei em outras coisas. Aí eu peguei o favo, fiz assim. E ele foi pingando, né? O destilar dos favos. Olha só, lindo, né? Pois é. Então, às vezes, Deus nos dá surpresas tão boas, né?
E eu me alegrei muito. E eu sabe, me deu uma felicidade aquilo. E de manhã cedo eu já estava me sentindo feliz, porque eu tinha sido abençoada por outra situação, que eu conto em outro momento, tá? Mas eu já estava feliz de manhã. E à tarde, aí o Júlio e a Sheila, né, que assistem as lives aqui também, às vezes não por aqui, mas depois. Então, ó, beijo pro Júlio e pra Sheila, que me deram esse presente que me emocionou, me fez chorar, né? E agora eu sei como é que é o destilar dos favos, tá bom? Vamos lá, beijo pra vocês. Thelma, bom dia, lindona. Monique Eliseu. Ilquias Daniele, Israel e Jéssica. Israel fez aniversário ontem. Ontem não. Foi ontem? Não, foi quarta-feira. Então, Israel. Bom dia para Rosana, Ronaldo, Grazi, Tiago e as crianças da família. Bom dia, Gláucia, lindona. Rosilene, Diógenes, bom dia, meu irmão. Fernanda tá dizendo que o Filipinho ainda não operou. Ah, tá bom. Vamos então orar aí, gente, pelo Filipinho. Você que assiste depois aí no YouTube, tá? Coloca o Felipe nas suas orações, tá bom? Vamos lá. Aline, bom dia, Aline! Beba água. Selma, bom dia, lindona. Rosilene Silva. Vamos lá, Antônio, bom dia, Antônio. Deus te abençoe. Cláudio Monteiro. Regina Célia, bom dia, minha lindona. Bom dia pro irmão Guaraci. Vamos lá. Clércia, bom dia, lindona. Ivete. Ana Paula Meirelles. Saudade, lindona. Leia Damasceno, bom dia. Jucineide, bom dia, lindona. Vamos lá, pessoal dando parabéns pro Douglas aí, ó. Danúbia, Daina, se for assistir depois. Doris, vamos lá, ó. Parabéns aí pro Douglas, ó. Aline, Regina Célia, Sheila Mozart, Jucineide. Todo mundo dando parabéns pro Douglas. Luísa, beijão, Luísa. Também tá dando parabéns pro Douglas. Alcilene, bom dia, lindona. Ainda bem que podemos mudar, a Aline tá dizendo. Pois é, glórias a Deus. Muito bem. O último que eu tenho aqui é a Sheila mandando aqui um monte de coração pra mim. Deus te abençoe nessa manhã, tá? Sextou, excelente fim de semana. Então aí, ó, aviso. A partir da semana que vem, você que ficou comigo aqui até o final da live, fala para quem vai entrar depois. Vamos lá. A partir da semana que vem, as lives serão terças e quintas, tá bom? Terças e quintas, a partir da semana que vem. E às 10 horas, tá bom, gente? Terças e quintas, às 10 horas. E aí, vai modificar um pouquinho, aí de repente a sua agenda, né? Já vai estar na hora de começar a preparar almoço e tal. Mas eu tô tendo outros compromissos, então terças e quintas, às 10 horas, serão as nossas lives aqui. E aí, se você não puder assistir ao vivo, você assiste depois no YouTube, tá bom? Beijo no teu coração. Eu vou deixar o aviso aqui, tá? Isso, a partir da semana que vem, às 10 horas, tá bom? Beijo no teu coração.